Ela tinha tudo o que uma pessoa normal deseja ter e ser. Bonita, muito inteligente, carismática. Susanne von Richthofen levou o país da compaixão ao ódio em questão de horas. Em 1º de novembro de 2002, quando a imprensa noticiou que um casal de meia-idade havia sido morto de maneira cruel na noite anterior, os brasileiros se perguntavam: quem poderia ser tão mau para apagar de vez aquela foto de família perfeita de comercial de margarina? A resposta não poderia ser pior. A própria filha, de apenas 18 anos, havia arquitetado a morte dos pais. E a motivação foi a mais fria das razões: o dinheiro. Ou seja, Susanne tinha mesmo tudo o que uma pessoa quer e procura ter e ser? Não, ela não tinha e ela não era. O que faltava? E hoje a gente vai trazer o comentado da Susanne von Richthofen e dos irmãos Cravinhos, Daniel e Christian. Como é um caso que sempre suscita muita dúvida, as pessoas querem saber o andamento de como é que as coisas continuaram, a gente vai trazer mais informações. Então, fazendo aqui um breve resumo, esse crime aconteceu em 31 de outubro de 2002. A Susanne, junto com os irmãos Cravinhos, planejaram a morte dos pais da Susanne, Ela é a mentora desse crime, no qual esses dois irmãos, infelizmente, caíram nesse universo aí do crime. A gente até vai falar um pouquinho sobre isso. Talvez se eles não tivessem se conhecido, talvez fossem pessoas normais, estivessem seguindo a sua vida, O quanto uma pessoa tóxica se mistura com a outra, isso vira uma grande explosão. Mas, infelizmente, esses três cometeram aí um crime bárbaro, um crime horroroso, um crime hediondo, porque foi um crime que usou ali artifícios de tortura para terminar com a vida do Manfred e da Marícia. Manfred era engenheiro e a Marícia era uma psiquiatra. Não é isso, Beto? E como é que você falou, von Richthofen? Eu falo von Richthofen, você falou von? Von Richthofen, não? Von Richthofen, você falou com sotaque já até... Já falei até com sotaque alemão? Sei lá o que eu falei. Von Richthofen, esse é um dos casos mais sempre emblemáticos da literatura criminal brasileira. Ele se torna, desde o momento que ele acontece, porque ele é o que eu chamo de crime da classe média, Quando ele atinge a todos, de alguma maneira. E aquela moça chorando naquele caixão com o pai e a mãe encontrados barbaramente assassinados, amparada pelo seu namorado, ele estava de terno, se não me engano, bonito, ela estava de mini blusa já... num velório, velório. Aí tinha o Andrés, que é o irmão dela, que realmente era, de fato, uma vítima, eu acho que a maior vítima de todas, porque os pais morreram e ele ficou vivo, tendo que ser irmão da Susanne, de quem ele gostava, cunhado do Daniel, de quem ele gostava, e os dois arquitetando a morte dos pais. Que independente se eles se amavam, idolatravam e salve todos juntos ou não, a morte nunca vai ser a justificativa para essa saída tão desnecessária. E ela sempre porque, como tudo que é parricídio, o filicídio, como chamam, tudo que é você matar pai, mãe, isso está desde o tempo dos tempos. O mundo foi feito e os filhos já estavam matando pai matando filho. Mas não quando você vai ficando numa sociedade mais civilizada, com mais conhecimento, com mais cultura, você não aceita mais esse tipo de fim ou esse tipo de meio que as pessoas escolhem. Então, a Susanne von Richthofen e os irmãos Cravinhos, é um caso realmente que ele nunca vai ter fim. E ele sempre pode ser relembrado e ser revisto. Eu acho que a grande questão é porque a gente sempre tem na cabeça a imagem da Susanne como uma moça que não precisava ter cometido esse crime, Ela tinha tudo, As pessoas pensam, não, mas era uma moça que estudava numa boa faculdade, tinha ali pais com uma classe econômica bastante saudável, enfim, estudava numa boa universidade, fazia direito na época. Mas vamos lembrar aqui algumas coisas. A Susanne e o Daniel se conhecem em 1999. Os pais não aprovavam esse namoro, o que deixou a Susanne bastante frustrada. Aí é que tem aquela máxima,
ela já não era uma garotinha, ela já estava na faculdade e são essas questões, né? Os pais não aprovam, isso é a informação que a gente tem, né? Infelizmente, os pais não estão mais aqui vivos para nos contar se isso é verdade ou se isso é uma mentira. Não, isso é real, eles realmente não aprovaram. Diferente da Liana Friedenbach, no caso da Suzane, os pais realmente não queriam que ela namorasse com o Daniel. E aí, o que acontece? Essa não aprovação leva a Suzane a arquitetar esse plano, né? Preciso me livrar do empecilho. O que eu não consigo entender é por que se aquilo era um empecilho, por que ela não vai embora, não é? Porque assim, ela vai construir alguma coisa. Olha, você não está feliz com esse meu namorado, mas eu gosto dele e quero ficar com ele. É sempre o caminho da coisa mais fácil, né? E mais louca. E um devaneio absurdo. Vou matar o meu pai, a minha mãe, fico com todo o dinheiro deles e vou viver um conto de fadas com o amor da minha vida. Esse amor que ela, né, achava que tinha. O maior problema ali é que ela pega dois rapazes, eu acho que eu acho que emocionalmente fracos, né? Porque uma mulher chegar para um homem e falar, olha, mata meu pai e minha mãe e vamos viver um grande romance, é uma loucura. E um homem aceitar isso, porque talvez se ele não tivesse conhecido a Suzane, talvez esse moço e o irmão dele estivessem livres, estivessem seguindo a vida deles. Talvez eles não tivessem caído na vida do crime. A vida não tem realidade paralela, mas só uns pontos que você colocou, eu acho que assim, a Suzane realmente ela tem um ponto fora da curva, porque para mim nenhum crime é justificável, mas no caso dela, menos ainda, uma vez que ela, em princípio, teria tudo. Talvez não tivesse amor, como muitas pessoas falam, talvez não tivesse relações afetivas, como outros apontam, mas de fato ela, e eu não acho que é o caminho mais fácil, né? Para ela, se esse era o caminho mais fácil, mais burro, porque você vai preso. Ou ela achava que realmente ninguém ia descobrir. No caso, o que existe, por exemplo, no caso da Isabella Nardoni, que até o Dr. Guido, numa entrevista que ele me deu para a Anatomia do Crime, ele fala o seguinte, que ele chama de loucura 2. É uma loucura que só vai acontecer se este lado encontrar com este. Se você, que é o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá. Se eles não tivessem se encontrado, provavelmente a Isabella Nardoni teria morrido, porque não teria tido todos aqueles gatilhos um em seguida do outro que só existem com os dois juntos. No caso da Suzane, eu concordo com você que é o multi-universo hoje em dia, né, que chama, né? Não é o multiverso, é o multi-universo. Se a gente entrasse numa outra realidade, onde a Suzane não encontrou, nunca conheceu o Daniel, talvez o Daniel e o Christian não tivessem se envolvido num crime. Talvez eles não tivessem o desejo do crime. Mas a Suzane, eu acho que é indiscutível o que ela faria. Não, eu concordo com você. Eu acho que no caso dela, eu acho também que isso ia florescer em algum momento. O próprio Dr. Guido, e a gente pode chamar e colocar, descreve ela como sendo uma fronteiriça, né? Que é a psicopata. Então, que é a psicopata, que em algum momento, se não fosse com os pais dela, talvez fosse num outro momento, talvez fosse com o marido que ela tivesse, ou em algum momento ela talvez aflorasse todo esse, né, essa loucura, esse desejo, né, essa... Já estava aflorado, né? Ela só buscava uma justificativa. Vamos ver então o que o Guido fala. Este caso, ele, na minha concepção, ele é emblemático de uma assim chamada folie à deux. Folie à deux é loucura a dois em francês. Sempre tem um indutor e um induzido. Ou seja, tem sempre um que tem transtorno mental e o outro... Uai, seu app de vídeos curtos.